Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos aqui na quarta-feira, dia 26, olha aí, indo para o final do mês, né? Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, louvor maravilhoso, né? E também tivemos a nossa irmã Andréia trazendo uma palavra, né, maravilhosa, foi muito bom. Depois ministrei sobre a semente da bênção, né? Vai lá no nosso canal e curta lá, dê um like, né? Se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho. @Verbo da Vida Blumenau, né? Canal positivo lá no YouTube. Amém, queridos? Graças a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do poder das promessas de Deus. Nós temos falado sobre isso, né? E vamos terminar esse mês falando sobre isso. Então Deus é o Senhor também nos bons tempos. O Salmo 118, 24 diz: Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos nesse dia. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Tantas vezes apelamos a Deus em tempos difíceis, e isso é normal, e nos tempos bons. Como acreditamos que Deus reage aos nossos tempos bons? Suspeito que Ele adoraria ouvir nossas orações e nossos louvores nessas horas também. Na verdade, nossas palavras de gratidão e petição a Ele são importantes igualmente. Deus está presente em todos os nossos momentos, bons e ruins. Precisamos louvá-lo sempre. A nossa vida tem as suas fases. São fases boas e são fases ruins. Estando cientes da proximidade de Deus em ambas, assim como sabemos que Ele sente a nossa dor em tempo de provação, sabemos também que Ele sente nossa alegria em bons tempos. Glorificamos a Deus diariamente, independente das circunstâncias, e isso é verdadeiramente uma vida de amor ao Senhor. George Herbert disse: Tu que tens me dado tanto, dá-me mais uma coisa, um coração agradecido. Sabe, queridos, muito importante ter um coração agradecido, não é verdade? Porque nós agradecemos pelas coisas que Deus faz para nos livrar, mas nos dias que estão bons. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é maior do que o nosso pecado. Então, quando entendemos que em Cristo Jesus, este é o dia que o Senhor fez para nós, e agora a graça de Deus é maior que o nosso pecado, como diz Efésios 1:7, em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, 9 e 10 diz: E Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10. 2 Timóteo 2:1 diz: Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então a graça veio por meio de Jesus Cristo, como alguém observou com sabedoria, a graça é a riqueza de Deus paga por Cristo. Recebemos graça porque Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Às vezes ouvimos pessoas falando sobre a graça barata, que nos permite ser tolerantes com o pecado, mas as pessoas que compreendem realmente a graça de Deus consideram o pecado algo repugnante. Jamais devemos acreditar que a graça nos dá a permissão de fazer o que bem entendemos, o que não há preço pela nossa graça. A aquisição mais cara já feita em todo o universo foi a graça de Deus. Não trate a graça de Deus como algo barato, pois a graça jamais foi barata. Um preço alto foi pago para que pudéssemos viver sobre ela, não sobre a lei. E vivemos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Jamais menospreze pecando propositalmente, tampouco barateando, retornando para a lei como de meio de agradar a Deus. Martin Lloyd Jones disse: a graça está no início e está no fim.
Para quê? Quando você e eu nos deitarmos no nosso leito da morte, a única coisa que nos conforte, ajude e fortaleça seja aquilo que nos ajudou no início. Não aquilo que fomos, não aquilo que fizemos, mas a graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida do cristão começa com a graça, ela continua com a graça e ela termina com a graça. A graça, maravilhosa graça. Pai, obrigado pela tua graça. Ela é a única esperança da salvação. Ela é a nossa graça maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, pensando nisso, nos dias bons e na graça de Deus, não temos mais culpa, pois Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Salmos 32:5 diz: reconheci diante de ti o meu pecado e não cumpri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Hebreus 10:22, aproximemo-nos, aleluia, de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A culpa é real, e ela é real porque as transgressões são reais, mas louvado seja Deus, Ele tem a solução para as nossas transgressões e para a nossa culpa. O sacrifício expiatório de Cristo, assim por mais real que seja a culpa, a solução para ela ainda é mais real. Confesse, arrependa-se e caminhe no perdão de Deus. Esta é a única solução e a ela o que nos basta. Agradecemos a Deus porque nunca mais temos que sentir o peso da culpa. Aleluia, que coisa maravilhosa. Apesar de ter sido o nosso pecado que causou a morte de Jesus, desferindo um golpe mortal e fatal contra Jesus naquela cruz, sim, Cristo tomou sobre si os nossos pecados e também a nossa culpa. Por que então deveríamos continuar a carregar aquilo que já não existe mais na mente de Deus? Devemos ser livres como um prisioneiro condenado à morte, que a caminho da sua execução é levado para a porta da prisão e libertado. É agora um homem livre, porque outra pessoa pagou a sua pena. Eu agradeço a Deus por ter enviado Cristo para assumir o meu lugar e a minha culpa. Aleluia. Thomas Watson disse: quando um homem julga a si mesmo, Satanás é expulso do seu cargo. Quando ele acusa um santo de qualquer coisa, ele pode responder e dizer: é verdade, Satanás, sou culpado desses pecados, mas eu já me julguei por eles. E tendo me condenado no tribunal da minha consciência, Deus me perdoou no tribunal dos céus. Eu vou ler de novo para você o que Thomas Watson diz. Não, Thomas Watson diz. Watson. Está meio difícil pronunciar aqui. Quando um homem julga a si mesmo, Satanás é expulso do seu cargo. Quando ele acusa um santo de qualquer coisa, este pode responder e dizer: é verdade, Satanás, fui culpado desses pecados, mas eu já me julguei por eles. E tendo me condenado no tribunal da minha consciência, Deus me perdoou no tribunal dos céus. O poder da promessa de Deus vem com uma graça de perdão e de amor. Aleluia. Sabe, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor sempre foi amoroso conosco. Obrigado pela troca que fez na cruz. Um sacrifício de um inocente, a pessoa de Cristo no meu lugar que era culpado. Assumindo a minha condenação justa. Obrigado por eu ser hoje uma pessoa livre em ti a cada dia. Sabe, meu irmão, é muito importante você ser grato pela graça que opera na tua vida, pelo plano redentor e pelo amor de Deus pela tua vida. Não receba isso como uma graça barata, e sim como uma graça maravilhosa. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Viva desta graça maravilhosa. Seja grato. Honre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.